Repita comigo, a cura. Aí você fala para o seu irmão, diga para você. Amém? Diga, a cura para você. E antes de iniciar esse assunto, talvez você fale bem assim, mas pastor, mas eu não estou enfermo, não estou doente. Então é necessário aprender essa palavra? Sim ou não? Sim. Por que sim? Porque a palavra vai servir como vacina, não é? Vai lhe proteger. E como a gente aqui de vez em quando fala sobre cura, o próprio apóstolo Paulo diz bem assim: eu não me canso de ensinar as mesmas coisas para vocês, porque isso é segurança para vós. Amém? Ou seja, quanto mais a gente aprende sobre aquele assunto, aquilo cria para a gente um lastro de segurança. Amém? Quem me conhece de perto sabe muito bem que é muito difícil eu ficar doente. Não quer dizer que eu não tenha ataques na minha saúde. Sintomas, às vezes eu sinto sintomas de dor de cabeça, às vezes sinto, acho que é só isso também, uma febre, uma coisa, é raro. A última vez que eu estive em um hospital foi em 2017 para fazer uma cirurgia. Até lá só faço exames periódicos, check-up, todos os anos. E em 2017 foi a minha primeira cirurgia por uma questão de saúde mesmo, foi a cirurgia da vesícula, não é? E toda a minha vida, desde os meus primeiros anos na fé, eu aprendi os fundamentos da palavra a respeito de cura, entendendo logo cedo na minha caminhada que cura divina é a vontade de Deus para a minha vida. E como foi bom aprender isso, mas isso não me coloca em uma condição de não mais estudar. Pelo menos todos os anos eu leio um livro sobre esse assunto, sobre cura, ou outros livros que de alguma forma pincelam o assunto sobre cura. Então, cura divina é um assunto muito importante para todos nós entendermos, aprendermos e reaprendermos e criarmos cada vez mais alicerce e base para a nossa fé. Porque nós vivemos em um mundo caído, e neste mundo caído que nós vivemos, nós não estamos isentos de passarmos por doenças e enfermidades, não é verdade? Por exemplo, na época da pandemia mesmo, tiveram pessoas que eu até entendo que estavam combatendo em fé para não pegar a Covid, mas aí depois que pegaram a Covid ficaram em crise. A minha fé, eu estava na fé, eu não sei porquê, mas eu entendo que você ficou em fé, mas o fato de você ficar em fé não significa dizer que você pode não passar por uma coisa. Você vai ver na Bíblia o próprio Jesus passando por adversidades. Jesus uma vez ele evitou a Judeia porque as pessoas queriam matar ele. Ele teve medo, foi? Sim. Não foi aquele medo do espírito de medo, mas ele preservou a sua vida, porque ele sabia que ali não era o quê? Não era a hora. Paulo uma vez estava em Jerusalém, e as pessoas queriam apedrejar Paulo, e Paulo então ele se protegeu, e ele foi guardado, foi levado para longe pelos discípulos. Foi medo de morrer? Sim, mas não é aquele medo por um espírito de medo, é preservação da vida, por entender que tinha um propósito para ser cumprido. Amém? Então nós vivemos em um mundo caído. O nosso corpo, embora seja templo do Espírito Santo, ele não é glorificado. Sim ou não? Sim. O nosso corpo não é glorificado. Então, se ele fosse glorificado, você não envelheceria. Talvez essa seja a razão da irmã Eliane não envelhecer. Já tenha um corpo glorificado, né? Caso contrário, não tem outra explicação. Mas nosso corpo não é glorificado. Então, por não ser glorificado, nós estamos suscetíveis a passarmos por algumas tribulações, por aparecer sintomas, ou até mesmo doença
ou enfermidade. Agora, o que as doenças e as enfermidades não têm é poder para prevalecer em nosso corpo. Amém? E por que não tem poder para prevalecer em nosso corpo? Porque Jesus já levou. Amém? Então, se Ele já levou, diga comigo, a cura me pertence. E há 2 versículos chaves para isso, que se você entenderes muito bem, será um norte para a sua vida. Isaías 53, tem a Bíblia e a mensagem? Não. Tem a NVI? Põe na NVI então. Isaías 53, versículos 4 e 5, por favor, Eric Lima. Já achou? Isaías 53, 4 e 5. Ô bênção, é essa mesmo? Isso, pronto, obrigado, Eric. Diz bem assim: certamente Ele fez o que, amados? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo agora seguinte: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas. O que aconteceu, amados? O que aconteceu, amados? Fomos sarados. Diga comigo, fomos sarados. Mais uma vez, repita, Sara. Fomos sarados. Diga, fomos sarados. Então, se a palavra está dizendo aqui, fomos sarados, essa é a chave para você entender a questão da cura. Isaías foi um profeta chamado messiânico, que escreveu cerca de 600 anos antes de Jesus nascer. E ele escrevendo de uma maneira profética, falando sobre o Messias, diz: ele certamente levou sobre si. E as pessoas, elas fazem uma confusão quando elas pensam que cura divina é uma promessa. E não é uma promessa. Repita comigo, de uma vez por todas, diga: cura divina não é uma promessa. Eu entendo quando as pessoas às vezes estão com dor, falam: eu estou reivindicando a promessa. Mas olha só, se você entender que a cura divina é uma promessa, quando você ficar doente, você vai fazer o quê? Você vai ficar o quê? Esperando pelo cumprimento dessa promessa. Isso muda muito. Mas a cura não é uma promessa. A cura é uma realidade, é um direito que nos pertence. Amém? Diga: cura não é uma promessa, mas é um direito. Porque se a cura fosse uma promessa, nós teríamos que ficar esperando. Agora, quando Isaías escreveu, naquela época, e isso até Jesus morrer na cruz do Calvário, ainda para aquele povo, naquela época, nesse intervalo de tempo, a cura era uma promessa. Porque Cristo ainda não havia consumado a redenção e não havia levado ainda sobre si as suas doenças e as enfermidades. Mais uma vez que Ele levou, e Gálatas 3,13 diz que Ele foi maldito em nosso lugar, Ele levou as nossas maldições na cruz do Calvário. Então, quando Ele levou sobre si as doenças e as enfermidades, aí não é mais uma promessa, e sim um direito. Diga: eu tenho direito. Por você ter um direito, então, quando se bate a doença ou a enfermidade, se você entende que é uma promessa, você vai fazer o quê? Você vai esperar. Eu vai até pedir a Deus esperando. Mas quando você entende que é um direito, você não vai esperar. Você vai fazer o quê? Você vai se apropriar e exigir que a enfermidade saia.
não é exigir que Deus lhe cure, é onde pessoas erram. Eu exijo que Deus me cure. Mas como? Ele vai descer da cruz de Calvário para você de novo? Ele já fez. Então você não tem que exigir que Deus lhe cure, você tem que exigir que a enfermidade saia, em nome de Jesus. Amém? Então diga comigo, cura divina é um direito. Diga, e eu tomo posse desse direito na minha vida. Agora, como vai tomar posse de algo que você não vê? Aí é onde entra o quê? A fé. A pessoa fala, mas eu não estou vendo, eu ainda estou doente, eu ainda estou enfermo, eu não estou vendo. Mas o que é a fé? Hebreus 11:1. Vamos lá, Eric. Hebreus 11:1 diz o quê? Ora, a fé é a certeza, ou o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. Agora, há uma chave aqui, tomara que seja assim. E a prova das coisas que não vemos. Outras traduções diziam a prova dos fatos que não vemos. Isso muda muito. Diga, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não vemos, dos fatos que não vemos. Agora, o que é um fato? O que é um fato? Um fato é um bem já realizado, ok? Eu desejo colocar essa cadeira do lado de cá, isso é um fato? Não, isso é o quê? É um desejo meu, mas não é um fato, a cadeira não está lá. Agora, quando eu coloco essa cadeira para cá, isso agora aqui é o quê? É um fato, já ocorreu. E a palavra diz que a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Então, é um fato, já aconteceu, você só não está vendo. Então você sabe, nossa, já aconteceu, eu já sou curado, aleluia! Eu não vi, mas o fato já aconteceu. Aleluia! Diga, eu sou curado, diga, eu sou curada, aleluia! Mas as pessoas falam, não pastor, mas é a minha diabetes. Oh amado, não pastor, mas é a minha enxaqueca que ela vem todos os meses. Não pastor, mas é a hemorragia que eu tenho, mas é a minha dor, é a minha hipertensão, mas é a minha dor, oh amado, quando você fala é a minha dor, é a minha doença, isso é como se fosse uma agressão à fé, porque não é sua, Jesus já levou sobre si, sabe, Jesus tomou 40 açoites sobre si. E quando ele foi açoitado, naquela época, o açoite, ele tinha na ponta, ele tinha como se fosse uma pequena bola de aço, e ela na ponta era como se fosse um anzol, e cada vez que o carrasco açoitava Jesus, quando ele batia sobre Jesus, açoitando Jesus, quando ele estava no tronco deitado, o carrasco açoitando ele com aquela força violenta, quando ele batia, a dor daquela bola entrando nas suas costas, era uma dor muito grande. Mas o pior não era quando aquela bola entrava rasgando aquela ponta, era quando ele puxava para mandar de novo, aquilo esfolava Jesus, e ele então mandava outra, e ia esfolando, arrancando pedaços de carne de Jesus. E sabe o que a ciência descobriu? Que de todas as doenças que existem no mundo, elas são catalogadas em 40 espécies de doença. Aleluia. Ou seja, para cada açoite que Jesus estava levando, ele estava levando uma doença. Aleluia. Uma após a outra. Todas. Diga, Jesus já levou todas. Diga, esse é o fato. Diga, essa é a realidade. Então, você não vê, mas como tomar posse? Pela fé.
Agora, como ter fé? Como ter fé? Toma posse pela fé. E como ter fé? A gente ouvia, quando criança, em algumas igrejas se cantava aquela música: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. E aí se cantava fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. E assim se cantava. Aí os crentes ficavam então na igreja de joelho: ó Deus, me dê mais fé, me dê mais fé, me dê mais fé, eu quero fé. Não é assim? Porque peça que Deus vai dar. Mas a palavra não ensina que a fé vem por pedir. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Aleluias! Então, quanto mais você se expõe à palavra de Deus, Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quanto mais você se expõe à palavra, Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra é como árvore plantada junto a ribeiros, que dá os frutos da estação própria e as suas folhas não murcham. Ou seja, você tem uma vida próspera e próspera em todas as áreas. Então, quanto mais você se expõe à palavra, mais você faz o quê? Você gera fé. E a fé, ela desenvolve assim como o músculo desenvolve na academia, ou até mesmo em um trabalho braçal, em um trabalho pesado, não é assim? Agora, você já imaginou um cidadão chegar na academia, se ajoelhar e falar: Deus, que os meus músculos cresçam hoje, em nome de Jesus? Vai crescer, cada músculo vai crescer. Eu te agradeço pela fé, Pai, obrigado, me dá músculo, Senhor, me dá músculo. Todo mundo para, fica olhando: eita, que cara cheio de fé, rapaz, olha, quem é esse rapaz? É Rafael Ládio, na academia lá, orando, e Érica lá orando com ele também, ele está clamando. Aí quando ele para de orar, o professor diz: e aí, vamos agora, pega o peso. Não, já orei, vou para casa agora. Vai desenvolver o músculo, irmãos? Como desenvolve o músculo? Exercitando. Como a sua fé desenvolve? Exercitando. Como se exercita? Praticando. Praticando como? Com pequenas ações. E só que a gente age assim, muitas vezes, no primeiro sintoma, a gente já está derrubado. No primeiro sintoma, aconteceu: eu estou gripado, eu acho que eu vou morrer. No primeiro sintoma, começou a espirrar, o que é? É a minha rinite. Mudou o tema, está espirrando, é o quê? O tempo mudou, está espirrando, é o quê? É a minha rinite alérgica. É até bonito. Não é assim? Sente uma dor de cabeça, vai o primeiro sintoma, que está justamente sendo quase perto do período para algumas mulheres menstrual, que tem aquelas cólicas e dores mais pesadas. Está chegando a minha hora mesmo, como é, aquela erva miserável pecou, agora estou aqui com as minhas dores de cabeça já. Aí já começa a desalinhar toda uma confissão. Não é verdade? Ao invés de começar a exercitar e combater, para ter as primeiras experiências e ver a fé desenvolver. Pastor, eu quero dizer com isso que o senhor não toma remédio. Eu tomo. Muitas vezes eu tomo para dor de cabeça quando já está no limite, que eu não estou nem conseguindo mais nem orar, ou nem conseguindo mais dormir. Aí eu tomo, porque aquilo já está me afetando e muito. Mas eu procuro não tomar e combater em fé. E às vezes eu deito com a cabeça doendo, mesmo doendo, e não tomo remédio. E eu oro, falo: você vai ficar bem, em nome de Jesus. E pronto. Mas se chegar no ponto extremo, eu vou embora. É pecado tomar remédio? É pecado ir aos médicos? Não. Qual é o pecado com a questão da medicina?
é colocar a medicina em primeiro lugar do que Deus. Qual é o erro com o remédio? É colocar o remédio acima da fé. Às vezes o remédio, ele vai ajudar você, até em um processo de fé. E não quer dizer que ele vai ser contra. O que você não pode permitir-se é ser dependente de remédio. Mas se você encontra um problema, encontra um diagnóstico, encontra uma doença e uma enfermidade, e enquanto você está desenvolvendo a sua fé, você pode fazer uso da medicação, porque não vai de confronto à sua fé. Não quer dizer que você não tem fé, porque você está tomando remédio, está entendendo? A questão da fé, o relação a remédio, é você falar bem assim: não, agora eu vou ficar curado porque eu tomei o meu remédio. Não, agora, então você elevou o remédio acima da sua fé. Eu sempre digo assim, quando eu oro por pessoas que estão tomando medicação, eu oro para que toda a medicação, nesse remédio desenvolvido, toda a composição cumpra com o propósito dela e que não haja nenhuma intercorrência. E às vezes eu falo bem assim: tome em nome de Jesus, vai ficar tudo bem, tome em nome de Jesus. E às vezes a direção pode não vir nem como remédio, como aconteceu com Fábia, né? Eu não esqueço, Fábia estava com a enxaqueca dela, amém? Não, com a enxaqueca. E naquele dia, aqui na igreja, oramos por ela, e depois eu senti no meu coração de ir com ela e com Sandra na casa dela. E quando chegamos na casa dela, já quase 10 da noite, e Fábio estava sem nem conseguir abrir os olhos, com tanta dor de cabeça, com enxaqueca. E nós oramos por ela, e quando eu acabei de orar, me veio uma direção. Falei: Fábia, você agora vai entrar, vá tomar um banho bem gelado e tome um copo com água bem gelada, água bem fria. Oramos, saímos da casa e ela disse que recebeu aquela instrução. E ela falou: meu Deus, acabei de tomar banho, estou limpa, 11 horas, tomar banho frio. Ela lembrou da passagem quando o profeta Eliseu deu a instrução para Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Ela falou: eu vou obedecer. Foi para debaixo do chuveiro, abriu o chuveiro com água fria, e enquanto tomava banho com água fria, a dor latente ainda, e ela em obediência. Terminou o banho e a dor de cabeça ainda, e ela em obediência. Tomou o copo com água fria, sentou na cama, e conforme ela disse que foi deitando, ela está aqui como testemunha, e foi se acomodando, a dor foi passando, e quando ela deitou por completamente, não existia mais nenhuma dor. Foi uma cura mediante uma instrução. Então a instrução pode vir de diversas formas. Os irmãos estão entendendo? Agora, isso não quer dizer que o pastor vai desenvolver uma água milagrosa, e que agora é uma regra: dor de cabeça, tome água gelada, tome banho gelado. Não, foi a experiência dela por uma direção. Então, é a questão da fé. Diga: a cura, diga, é uma questão de fé. Mais uma vez, diga: a cura é uma questão de fé. Às vezes a fé depende de quem está ministrando, se estiver operando no dom de cura ou milagres. Mas na maioria das vezes, a cura acontece pela fé do receptor. E as pessoas invertem, porque elas querem muitas vezes receberem a cura por quem está o quê? Através de quem está orando. E não desenvolvem a sua fé. A pessoa de repente está no culto, a gente fala assim: se você tem alguma dor, vem na frente agora para receber a cura. A pessoa vem e a gente fala: receba a cura em nome de Jesus, que a palavra diz: imporão as mãos, Marcos 16, sobre os enfermos e eles serão curados. A gente impõe a mão, receba a cura em nome de Jesus, amém. E a pessoa volta para o lugar dela. Enquanto ela está voltando para o lugar, a dor ainda ou o sintoma permanece, e a pessoa diz: a cura não foi hoje não, eu ainda estou com as minhas dores, eu ainda estou com a minha coluna, que só a graça. Aí vai sentando: oh, Deus tem misericórdia, não foi hoje. Ou seja, ela botou a sua fé para a cura apenas para quem estava ministrando. E cura, escute bem, cura depende muito mais da fé de quem recebe.
Milagre é diferente, mas cura é da fé de quem recebe. Estou nessa jornada, irmãos, só da fé, da palavra da fé. Desde 95 eu comecei a aprender essa palavra da fé. E o que eu vejo de pessoas recebendo cura é por meio da fé, no nome de Jesus. Aqui eu tenho uma pessoa, a pastora Ciene, uma mulher que tem muitas experiências de cura, muitas vezes a cura fluindo pelo dom na vida dela. E aí eu volto a dizer, aí às vezes não depende tanto da fé do receptor, mas na maioria das vezes nós sempre temos a operação do dom, por isso que depende muito da fé de quem está recebendo. Vamos para um texto em Atos capítulo 3. Vamos ver na prática essa questão da cura pela fé, como eu disse. Atos capítulo 3, abra comigo por favor a sua Bíblia. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Quem está com sono, diga amém. Que passa esse sono em nome de Jesus. Misericórdia. Atos 3, vamos lá. Certo dia, por volta às 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Eles foram o que, irmãos? Orar. Eles não foram para curar, eles foram para orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias era colocado ao lado da porta, chamada o quê? Formosa. Olhem para cá. Esse enfermo era colocado ali e era um paralítico todos os dias. E Pedro e João sempre estavam onde? No templo. Então Pedro e João passaram por aquele homem várias vezes. Assim como Jesus passou por aquele paralítico de Betesda várias vezes. Mas aconteceu algo nesse dia especial. Diz que ele era colocado ali e ele ficava pedindo esmolas a quem entrava no templo. Quando ele viu Pedro e João entrar, ele pediu o que, amados? Dinheiro. Então, ele era colocado ali, não com a perspectiva de ser o quê? Curado. Mas com a perspectiva de ser o quê? Ajudado. E Pedro e João foram ao templo com a perspectiva de orar, e não intencionalmente de orar por aquele homem que eles sabiam que estariam lá. O que acontece? Pedro e João se voltaram para ele e disse o quê? Olhem para nós. Disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma coisa. Pedro, no entanto, disse o que, amados? Não tenho prata e não tenho ouro. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Olhem para cá. A fé aqui agora está envolvida, sim ou não? Sim ou não? De quem? A fé de quem está agora aqui envolvida? A fé de Pedro e João. Somente deles? Qual foi a parte que o homem teve que exercitar a fé? Ele disse, em nome de quem? De Jesus, levante-se e ande. Ou seja, ele exigiu que aquele homem tivesse na prática uma ação de fé. Porque se o homem não tivesse fé, diria, como eu vou levantar se eu sou aleijado? Está doido, é? Eu quero dinheiro, né? Não é verdade? Então, o que foi que o homem fez? O homem então lá estava aleijado, ele então começa a levantar. Então ele estava lá sentado, ele então faz o esforço, começa a levantar. Pedro então, vem cá, Pedro, me ajude, amado. Pedro então vem e faz o que, João? Ajuda a levantar. À medida em que ele vai se apoiando, ainda vai exigindo dele o quê? Fé, para que ele vá acreditando que esses homens estão apoiando ele na fé, e ele vai receber a cura. Então ele começa o quê? A se levantar, e enquanto ele se levanta, o poder de Deus é liberado sobre as suas pernas
promovendo a cura. Amém? Então, aqui não foi uma questão só de um dom em operação. Teve a fé dos dois e a fé dele que estava o quê? Recebendo. Quantos querem cura? Amém. A cura vai vir sozinha? Não, vai tomar posse por meio da fé. E o que acontece? Diz bem assim, aí foram, vamos lá, no mesmo instante os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Aí de um salto ele se levantou e começou o que, amados? A andar. E em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Diga aleluia! Aleluia! Teve um coração grato. Porque se fossem os infelizes no dia de hoje, ia voltar para casa. Não ia nem entrar no templo. Né? Mas ele fez o quê? Rasgou no templo, louvando, feliz, celebrando. Que bênção! Isso causou um impacto e um ciúme muito grande nos religiosos que estavam no templo. E o que acontece agora? Vamos para o versículo 8. Vamos pular para o 16, tá? Pedro diz bem assim, quando indagaram sobre a cura daquele homem, Pedro diz bem assim, foi pela fé no nome de quem? De Jesus, que este homem que vocês veem e conhecem, foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Diga comigo, cura por meio da fé. Olhem para cá mais uma vez. Digo aqui com toda a responsabilidade pastoral. A cura é uma questão de fé absolutamente. Não importa se você fala, mas eu conheço uma pessoa que tinha muita fé e morreu. Eu conheço uma pessoa que tinha muita fé e morreu. Eu não entendo porque Deus não curou. Deus não curou. Não foi esse fato que Jesus fez. Não foi isso que Isaías disse. Isaías disse que ele curou todas as doenças, todas as enfermidades. A minha questão não é porque Deus não curou. A minha questão é porque essa pessoa não recebeu a cura. É porque ela não recebeu a cura. O que lhe faltou na sua fé? Só que as pessoas, muitas vezes, elas ignoram a fé e a palavra por anos na sua vida. E às vezes, quando se bate uma doença sobre a pessoa então ela pensa que a fé vai desenvolver da noite para o dia. E ela agora quer que a fé dê um up assim, de uma hora para outra. Pastor, mas esse homem aqui, ele foi curado, mas nessa hora a fé foi agora. Ele estava no templo há muitos anos, e não esqueça que ele foi curado pela fé no nome de quem? De Jesus, e esse homem sabia quem era? Jesus, porque Jesus fez milagres aonde? No templo. Ele ouviu falar de quem? De Jesus. No coração daquele homem já tinha uma base sobre quem era Jesus. Por isso, quando Pedro falou em nome de Jesus, levante-se, ele falou, opa, em nome de quem? Em nome de Jesus eu vou levantar, porque Jesus curou. E eles sabiam muito bem naquela época o peso que tinha o nome de alguém. Eles sabiam o que as pessoas faziam em nome de César, do imperador. Eles sabiam muito bem o que o poder tinha no nome de um homem. E quando Pedro falou em nome de Jesus, ele falou, é esse que curou milagres, sim. Então essa fé aqui não foi da noite para o dia. E as pessoas às vezes desistem. É triste, mas é verdade. Eu já aconselhei pessoas doentes, pessoas enfermas, dizendo, vá para a igreja, vá ouvir a palavra, vá se expor à unção. Mas eu não gosto de ar-condicionado. Caramba, está morrendo com a sentença de morte. Bote 2 cobertores.
Bote 3 cobertores. Qual é mais importante? É ficar com frio, com cobertor, ouvindo a palavra e exposto à unção, ou ficar morrendo, definhando em casa? E muitos fazem isso, optam em ficar em casa. E às vezes tem disposição para ir para o médico, tem disposição para fazer tratamento, às vezes para passar o dia todo no médico, fazendo um tratamento, tomando uma medicação, tomando alguma coisa. A pessoa passa o dia todo e vem me dizer que não suporta ficar 2 horas na igreja ouvindo a palavra. Não se expõe à palavra, não se expõe à fé. E aí acabam perecendo. É assim que funciona. Nós conhecemos pessoas que já embarcaram, que já partiram para a glória. A gente orientava, instruía, faça assim, leia Marcos, assista a ministração, coloque a televisão para assistir a R.R. Soares. É tão bom porque aquele filho da mãe está o dia todo na televisão, não é? Está de manhã, de tarde, de noite, à madrugada, está 24 horas, você coloca, está lá. A minha esposa recebeu a cura do pé. Sandra estava engessada ou não? Ela tinha tirado o gesso de uma torção, igual o Neymar, todo ferrado o tornozelo dela. E ela estava aqui, a gente morava aqui, na igreja. A gente morava aqui, numa sala. E Sandra sem poder nem caminhar direito, com tanta dor por causa da torção que ela teve. E ela ouvindo o pastor Jaime de R.R. Soares pegando televisão, e ele falou, vou começar a orar agora. E ele começou a orar, ela tomou posse, ele disse, comece a fazer o que você não podia fazer. Ela começou a bater o pé no chão, bateu o pé no chão, bateu o pé no chão, bateu o pé no chão e ficou curada. Completamente curada. A unção foi para a televisão, saiu lá pelos raios lá. Mas a cura, simples. Se a pessoa fala bem assim, mas a igreja não tem elevador, eu vou subir como? Bota na cadeira, senta e bota lá em cima, mas escute a palavra. A Bíblia conta de 4 homens que levaram o enfermo para Jesus, lá em Cafarnaum, aonde ele estava, e não podia entrar. Os homens arrebentaram, foi o telhado da casa, colocaram o cara com maca, desceram aonde estava Jesus, e o povo hoje está com moleza. Eu sei que às vezes a dor é intensa, mas eu digo para você, eu não mediria esforços. Eu não mediria. Nós já vimos pessoas, já testemunhei aqui, de Carol que entrou nessa igreja, carregada na cadeira, frágil, se quebrando, sentou aqui na frente, e o pastor pregando aqui, disse para ela, comece a dançar, Carol. E ela começou a dançar, parecia ridículo. Carol toda torta, toda magrinha, se quebrando, dançando. Dance pela fé, celebre pela fé, tome posse da sua cura, dance Carol, e Carol foi dançando, toda torta, e foi se ajeitando, terminou o culto, Carol saiu andando. O médico disse que Carol não podia engravidar, Carol casou, Carol engravidou, tem 2 filhas lindas, saudável. Amém. Hoje a gente fala, a pessoa vai para a igreja, eu estou com a cabeça doendo, vá para a igreja. Eu estou sentindo assim, vá para a igreja. Não dá para ir, não dá para fazer um esforço não. Mas por que ir para a igreja? Porque há uma atmosfera. E a Bíblia diz em Isaías 10, 27, que o jugo é quebrado por causa da unção. Certa feita estávamos aqui orando, adorando a Deus aqui no culto, e eu lembro, Lourdinha, muitos irmãos conhecem Sheila Christian, e eu nem sabia que Sheila Christian tinha um caroço no seio. E enquanto a gente adorava aqui a Deus, eu peguei o microfone, e o Senhor falou no meu coração, tem uma pessoa com caroço aqui no seio, agora vai curar. E então avisei, tem uma pessoa com caroço aqui no seio, vem receber a sua cura. Sheila saiu lá de trás, marchando, já saiu com a vitória, e eu nem sabia que ela tinha caroço no seio. Ela veio chorando aqui na frente, e impomos as mãos, em seguida fez o exame, e não tinha mais nada.
A unção quebrada, a unção quebra todo jugo. Amém? Só que as pessoas, elas param na fé. As pessoas desistem muitas vezes. Elas não mantêm a fé. Elas não cultivam a fé. Elas não se expõem à palavra. Como eu volto a dizer, tem tantos livros. Eu já doei livros sobre cura para pessoas enfermas. O melhor livro que existe de F.F. Bussolf, Cristo, aquele que cura. Não tem um livro melhor do que esse no mundo. Eu não conheço um livro como esse. E eu já abençoei pessoas com um livro. Você leu? Ainda não. Como quer receber a cura? Os irmãos estão entendendo? Que essa questão da fé não é uma mágica, é um processo. Diga, a fé para curar. Diga, não é uma mágica. É um processo. Você persevera. Você lê. Você estuda. Você conhece. E quanto mais você vai conhecendo sobre fé, sobre cura, sobre fé, sobre cura, sobre fé. Vai ler os textos todos ligados à cura, vai ler Isaías, vai ler Êxodo, vai ler o Salmo 119, que tem muitas verdades sobre cura, 119, versículo 107, versículo 20, vai ler Isaías 53, Mateus, João 10. Eu às vezes digo assim, olha, leia Marcos, o Evangelho de Marcos é onde se concentra o maior número de milagres. Pergunta a pessoa, você leu Marcos que eu orientei? Não. Lê Hebreus capítulo 11, Galeria da Fé. Você leu Hebreus que eu mandei? Não. Aí, a situação vai se complicando. A pessoa morre e alguém ainda diz: foi porque Deus quis. Foi porque Deus quis. Deus levou para fazer um anjo lá no céu. Deus levou para fazer uma planta lá, para florir o jardim do céu. Não, se Deus quiser planta, Ele cria planta. Se Deus quiser planta, Ele não vai ficar levando criança, levando pessoas para transformar em planta, não. Olha que negócio. Você chega lá, olha para a criança, essa aqui era fulano de tal, eu transformei. Olha que negócio bizarro. Chegar no céu, encontrar com ele. Eu não ia nem passar por esse jardim dos mortos. Deus o livre, né? Não, irmãos. Foi para transformar um anjo de luz. Um anjo. Nós somos filhos. Deus vai levar um filho para transformar num anjo. Você está assistindo muito filme, está confundindo as coisas. A Bíblia diz, em João 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, acontecem fatalidades? Sim. Pessoas podem morrer prematuramente? Sim. Mortes que poderiam ser evitadas? Também sim. Também sim. Só que às vezes as pessoas não se atentam a todos os princípios de fé. Estou dizendo com isso que toda morte quer dizer que foi porque, digamos assim, foi Deus quem causou. Não, já falamos que Deus não causa, Deus permite. E por que Deus permite? Porque muitas vezes a pessoa quebrou os princípios. Ou ela não quebrou os princípios, ou ela foi vítima de alguém que quebrou os princípios. E por vivermos em um mundo caído, então tem pessoas más nesse mundo, que fazem maldades.
E aí pode acontecer fatalidades, mas a fatalidade é a exceção, não é a regra. E as pessoas, então, elas querem pegar algumas coisas que às vezes nem são fatalidades. Por exemplo, olhem isso aqui, preste atenção, principalmente mulheres, prestem atenção, mulheres, prestem atenção. Muitas mulheres não fazem os exames preventivos. Passa anos sem fazer exame preventivo. Colo de útero, ovário, essas coisas todas. Porque acham que é fé. E não faz exame preventivo. E nós conhecemos pessoas que depois que descobriu um problema de saúde, foi fazer um exame. E quando fez o exame, às vezes diagnosticou um câncer no ovário, no útero. E aí quando o médico perguntou, tem quanto tempo que você não faz um preventivo? Você fala, tem 20 anos. 20 anos, sem fazer um preventivo. Porque eu não quero expor minhas partes íntimas para um médico. Sim, só tem médico, ginecologista. Existem médicas, ginecologistas, e é uma questão de saúde, cuidar. Hoje tem informação, uma questão do toque, do seio, e a pessoa às vezes não faz um exame, como é que se chama? Mastectomia, né? A questão do seio, a pessoa às vezes não faz a mamografia, não faz esses exames de mulher, passa anos, fala, mas é porque no setor público não tem o plano de saúde, demora. Eu digo, criatura, se você colocar a ficha, um dia vão lhe chamar, mas se não fizer, nunca vão lhe chamar, não é assim? Mas às vezes, quando tem um sintoma, corre, e às vezes, quando vai descobrir o problema, não dá mais tempo, às vezes está em um quadro irreversível, clinicamente, e a pessoa agora tem poucos anos de vida, aí ela agora quer que a fé desenvolva em uma questão de quê? De 4 meses, 6 meses, só que o câncer está matando mais rápido, e não dá tempo, estão entendendo? E os homens também. Eu não quero fazer exame de próstata, faço igual o pastor Val, que morava no Rio, quando bateu 50, ele disse, vou fazer em Curitiba, porque eu não quero nunca encontrar com esse médico na minha vida aqui no Rio de Janeiro. Pronto, vá para a Bahia, vá para fazer em Alagoas, se você tem essas, mas não tem jeito, vai ter que fazer uma hora, tem que fazer os exames de rotina. Uma pessoa que é fumante, ou que foi fumante, não faz um raio-x. Eu conheço pessoas que eram fumantes, e não faziam raio-x, e de repente, quando foi fazer, por uma outra questão de saúde, descobriu um câncer no pulmão, estava lá o tiro, fatal. Meu irmão fumou por 40 anos, 40 anos fumando, nunca fez um exame, agora estava cansando, pálido, passando mal, vai para o hospital, faz o raio-x, o médico falou, câncer no pulmão, fumou a vida toda. Mas eu conheço uma pessoa que fumou e nunca teve, exceção. Qual é o melhor? Precaver. Os irmãos estão entendendo? Então, às vezes, as pessoas, elas não fazem o que tem que ser feito, seja na esfera da fé, ou na esfera natural. Então, a cura para você, se você descobre alguma coisa, busque em Deus o seu milagre, e eu quero orar por você hoje. Tem alguém aqui enfermo hoje? Se você está com alguma enfermidade, eu quero orar por você agora. Se você tem algum